Não sei. Você gostaria de saber mais sobre plantas? Bom, eu tenho um projeto secreto até agora, mas acho que eu posso te contar os segundos detalhes. Primeiro, deixa eu pegar uma coisa pra te ajudar. Sim, tá aqui. Sim. Bom, você sabia que as plantas, elas foram os primeiros seres vivos a conquistarem o ambiente terrestre? Pois é, por isso elas são muito importantes. Por causa delas, foram que os animais conseguiram conquistar também o ambiente terrestre. E é claro, a sua importância é enorme, visto que elas fazem fotossíntese e nos dão oxigênio, a nós e os outros animais. Bom, e as plantas, elas estão em todos os âmbitos da nossa sociedade, da nossa vida, na alimentação, na medicina, na decoração, na estética e, é claro, na manutenção da nossa vida. O reino Plantae, ele abrange uma diversidade de espécies, de grupos, de filos. Cerca de 400 mil espécies vegetais são conhecidas até hoje. No geral, eles abrangem seres eucariontes, pluricelulares, fotossintetizantes, que podem possuir flores, frutos, sementes ou não. Eu acho que você vai gostar de conhecer algumas espécies, algumas filos. Vai ser interessante. Você vai gostar, tenho certeza. Lembre-se que o que eu vou te mostrar agora é muito secreto. Feito pelos nossos queridos especialistas Ayla, Alexandre, Eduarda, Jean, Marina e Samira. Esse é um portfólio recheado de informações, curiosidades sobre as plantas, sobre as filos e os gêneros vegetais. Primeiro, um fluxograma para te ajudar um pouco a entender melhor como funcionam as relações vegetais. No geral, a gente tem o reino Plantae, que é o reino das plantas. E ele se divide nas plantas criptógamas e fanerógamas. As criptógamas são as plantas que não têm flores nem sementes. E dentro dessa classificação, nós temos as briófitas e as pteridófitas. As fanerógamas são as plantas que possuem flores e ou sementes. E elas se classificam em gimnosperma e angiosperma. Você vai saber um pouco mais sobre elas a seguir. Nossos especialistas fizeram esse portfólio com o único e exclusivo objetivo de reunir informações e imagens dos diversos grupos, filos, divisões e subdivisões do reino Plantae, com o objetivo de ilustrar e apresentar a diversidade de espécies e filos vegetais. Assim, você pode conhecer, se familiarizar, interiorizar e expandir o seu conhecimento no que diz respeito ao reino das plantas. Então agora eu vou falar um pouco sobre as briófitas. As briófitas são as primeiras plantas a habitar o ambiente terrestre. Elas são plantas de pequeno porte e elas não vão ultrapassar 20 cm de altura. As briófitas, elas vivem em locais úmidos e sombreados e não possuem estruturas para evitar a sua transpiração. Elas são formadas por rizóides, que fixam a planta no solo e absorvem água e nutrientes, por cauloides, que sustentam a planta, e por filóides, que vão realizar a fotossíntese. As briófitas, elas não possuem vasos condutores, são plantas muito simples. Então, o transporte de água e nutrientes dentro da planta vai ser feito por osmose ou por difusão. A reprodução das briófitas é sexuada e vai depender da água para ocorrer, porque os gametas masculinos nessa classe são flagelados. A palavra briófita é originada do grego, no qual brion significa musgo e phyton significa planta. E isso se deve ao fato porque os musgos são o grupo mais representativo na classe das briófitas. Bom, depois de ter introduzido um pouco sobre a classe das briófitas, agora eu vou falar dos filos que compõem ela. Então a gente tem o filo hepáticas, a gente tem o filo anthoceros e o filo musgos. Então agora eu vou falar um pouco do filo hepáticas. Eu vou mostrar aqui 2 exemplares de cada filo, tá? Então, o filo das hepáticas recebe esse nome porque as pessoas olharam as plantas que compõem esse filo, e falaram que esse formato dessa planta se assemelhava com o formato de um fígado. Então ele recebeu esse nome, que é muito estranho. Na verdade, não se parece muito, mas as pessoas viram, estavam em delírio e viram isso. Então aqui a gente tem a hepática comum, que também é conhecida como, na verdade, o nome científico dela é Martian polymorpha. Ela é encontrada no mundo inteiro e ela é utilizada para tratamentos de fungos na pele e na unha, porque ela possui uma grande capacidade antifúngica.
E ela também é usada na reabilitação de solos que possuem alta concentração de metais pesados, porque quando você coloca essa planta nesses tipos de solo que tem alta concentração de metais pesados, vai acontecer que ela vai acumular esses metais, e aí só você retirar a planta e o solo agora vai estar de boa qualidade. Outro exemplar do filo das hepáticas é a hepática dos muros. O nome científico dela é Targonia loberiana. Targiona loberiana. Ela é encontrada em rochas ou em muros, que possuem úmidos, né? E pode ser usada contra o fungo da candidíase e contra um fungo que afeta a plantação de pepino. Ela também possui uma atividade inseticida contra o Aedes aegypti. E justamente essa propriedade inseticida tem a ver com o cheiro que ela tem. Agora, para representar os dois exemplares para representar o filo dos anthoceros, a gente tem a corneta de campo, que ela é utilizada para decoração de jardim, terrário, utilizada em decoração. Ela é o Anthocerus agrestis, essa planta aqui nessa foto. Ela normalmente é encontrada em solo úmido, em campos ou em valas, na região da Europa e da América do Norte, locais mais frios. Então, agora, o outro exemplar para representar o filo dos anthoceros é a Phimatoceros tuberculosus. Ela é encontrada em solos calcário e solos sedimentar úmido. Eu não encontrei o nome popular dela, mas ela é utilizada como um indicador de qualidade do solo. Por quê? Ela é uma planta mais sensível, então se ela está começando a crescer em um solo que antes era de pobre, se era um solo pobre com pouca qualidade, ou com metais pesados, se aquele solo era assim, e agora você nota a presença desse tipo de dessa planta, significa que agora o solo ele já meio que se reabilitou, e agora essa planta, por exemplo, consegue sobreviver, então significa que o solo já está possui nutrientes e já consegue ser cultivado ali. E agora, para o último filo, né, da classe das briófitas, é o filo dos musgos. E esse filo é dividido em 3 classes. A gente tem a classe Sphagnopsida, e um dos exemplares dessa classe é o famoso esfagno, ou musgo de turfa. O nome dele é esfagno. E ela é encontrada normalmente no hemisfério norte, em locais mais em áreas úmidas da tundra e da floresta de coníferas, né, em locais mais frios. E ela pode ser utilizada, essa planta, ela é utilizada para condicionar o solo. Ele tem esse nome de musgo de turfa porque é justamente esse musgo que compõe a turfa. A turfa, ela é um material, esse musgo decomposto, parcialmente decomposto, e que você adiciona isso ao solo. E assim o solo ele vai ter mais nutrientes, tanto que essa planta é utilizada para condicionar o solo, que aí o solo vai conseguir reter mais água e mais nutrientes. E também ela já foi utilizada antigamente como curativos para as feridas. A outra classe dentro do filo dos musgos é a Andreopsida. A gente tem aqui o musgo de granito, o nome científico dela é Andrea Roth. Normalmente ela é encontrada, musgo de granito, então normalmente ela é encontrada em rochas graníticas, em regiões montuosas. Também esse tipo de planta é normalmente encontrada mais na Europa e na América do Norte. Ela é só utilizada para decorar jardins, terrários, na decoração mesmo, porque ela é bem bonita mesmo. E por último, a gente tem a classe, dentro dos musgos, a classe Bryopsida. Como exemplar dessa classe, ocorrem os musgos verdadeiros, que é a Phyoscomitrella patens, também encontrada normalmente no hemisfério norte, e ela atualmente ela está sendo estudada dentro da área de biotecnologia, porque eles querem tentar desenvolver produtos com ela, produtos biofarmacêuticos, e tentar também desenvolver bioreatores. Agora a gente entra, depois de explicar mais ou menos quem compõe, como que funciona a estrutura das briófitas, as classes e os filos que compõem as briófitas, a gente olha as nossas atividades das briófitas. Nessas atividades a gente teve que sistematizar um musgo identificando suas partes. Então aqui a gente tem a foto de um musgo, uma foto bem bonita por sinal, e que a gente consegue ver o rizoide, não consegue ver muito visual, mas aqui seria mais ou menos os rizóides. Aí o caloide nessa região aqui, porque a planta está começando a crescer, a gente já não tem mais raiz, na verdade. Que aqui eu não consigo ampliar, mas se a gente conseguisse ampliar, dá pra ver até o caule, na verdade. E aqui nessa região, a gente tem, aí começa já os filoides, ok? O caloide, o rizoide e o filoide, eles compõem o gametófito, tá? E aí, na outra região dos musgos, a gente tem o esporófito. O esporófito, então, ele é composto pela haste e pela cápsula. E aí, aqui, a gente tem uma cápsula, né, um esporófito mais jovem, que aí ele possui a calíptra, que é quando a calíptra, ela tá ali quando os esporos ainda estão dentro da cápsula. Quando os esporos saem, aí a planta, ela já fica, o esporófito já é maduro, e aí já não tem a calíptra. E aí aqui é sem calíptra e com calíptra. Aí a segunda atividade que a gente tem que realizar foi pesquisar uma imagem microscópica e identificar o que está sendo destacado nela. Aqui a gente tem um filoide de um musgo, visto no microscópio. Então a gente tem aqui um filoide. E a outra imagem que a gente achou foi das cápsulas, que foi, então, aqui a gente vê mais de perto, com mais detalhes, a cápsula com calíptra, que é um esporófito jovem, e 2 tipos de esporófitos maduros, na verdade, né? 2 tipos de peristômio, de dentes de peristômio. Então a gente tem quando sem cápsula, tá? E aí a gente consegue ver. Esse é o da foto anterior, né?
esse tipo, e aí a gente tem também esse tipo aqui, que são os esporos, eles já saíram, já foram fecundar para realizar a reprodução. Bom, isso foi a parte das briófitas, agora a Ayla e a Samira vão continuar falando agora das pteridófitas. Eu tenho que ler mesmo? Pteridófitas, é isso? Tá bom. Bom, a classe das pteridófitas representa uma evolução a partir das briófitas. Diferente das suas irmãs evolutivas mais novas, as pteridófitas possuem vasos condutores que conduzem a seiva elaborada e a bruta para o resto do organismo, e por causa disso elas conseguem ser maiores. E diferente das briófitas, as pteridófitas possuem raízes, caules e folhas verdadeiros, e elas podem se reproduzir sexuadamente, com gametas, ou assexuadamente por brotamento. A palavra pteridófita é originária do grego pteridon, que significa feto, e phyton, que significa planta. E isso se deve ao fato de que as folhas em estágio de brotamento apresentam uma forma que lembra a posição de um feto humano no útero materno. Então, eis aqui alguns exemplares de pteridófitas, começando pelo filo Arthrophyta. Bom, esse filo ele é meio antigo, então é difícil encontrar algumas espécies que ainda existam, né? Mas aqui eu achei a cavalinha, e o nome científico dela é Ixedum arvense. Bom, ela é encontrada em locais úmidos, nos acórregos, e ela é muito usada para fazer chás medicinais, também para polir madeira e arear panelas de alumínio. Isso acontece porque ela tem muitas quantidades de silício e por isso que você deve tomar cuidado ao ingerir essa plantinha. Ela pode ser tóxica em excesso. E aqui temos outra espécie desse mesmo filo, que é a Calamites. Ela foi extinta há muito tempo atrás, o ser humano ainda nem existia. Por isso que ela não tem um nome comum, o nome dela é o próprio nome científico, Calamites carinatus. E ela era encontrada ao longo das margens arenosas de rios. E os usos dela, cara, passou tanto tempo que ela provavelmente virou carvão vegetal e você usou ela em um churrasco. E aí, o próximo. Essa espécie aqui, o nome popular dela é em havaiano, Muanaheli pipi, que também em inglês significa flat fork, e a tradução é samambaia forcada. Bom, como você pode ver pelo nome dessa coisa, ela não é aqui do Brasil. Exatamente o local que ela é encontrada é no Havaí. Não é uma coincidência ter nomes tão esquisitos. E os usos, além dela estar muito presente na cultura havaiana, ela também possui uso medicinal. Misturada com outras plantinhas, ela pode ser usada para servir de remédio para doenças como tuberculose ou constipação. E aí, outra espécie desse mesmo filo é a chain fern, que em inglês a tradução significa samambaia em cadeia. De novo, ela não tem um nome da nossa língua, porque ela é encontrada só na Nova Zelândia e fica geralmente em troncos ou em rochas. E não possui muitos usos comerciais não, ninguém usa ela para nada. Sou de novo. Bom, eu vou falar da classe das pteridófitas e começar pela samambaia. O nome científico dela é Nephrolepis exaltata. É tão difícil assim? É bem difícil assim pro seu governo. Enfim. O nome comum dela é samambaia e ela é encontrada em regiões tropicais como África, Ásia, América e Indonésia. E ela é usada como ornamentação, igual na casa da minha avó. E ela também pode ser um umidificador natural e remover poluentes como benzeno, xileno, formaldeído e essas coisas com nome complicado. E agora, passando para o filo das artrófitas, a gente tem a Avenca cabelo de Vênus. O nome científico dela é Adiantocapilus veneris. Ela também é encontrada em regiões tropicais, principalmente nas Américas. Ela geralmente é usada para ornamentação, mas algumas espécies são usadas como anti-inflamatório, calmante para tosse, diurético e laxante. E ela também traz dinheiro. E como representante da filo Licófita, a gente tem o licopódio dos brejos. O nome científico é Eu desisto. Licopodiana inundada. Isso aí.
Ela é encontrada na Europa, na América do Norte e no Japão e ela não tem nenhum uso comercial. Mas ela é importante para a natureza. Outro representante da fila Lycophyta é o musgo-tapete ou selaginella. O nome científico é Selaginella kraussiana e ela é encontrada no continente africano e nos Açores. Ela geralmente é usada para ornamentação e para paisagismo, porque ela forma um tapete bonitinho. E a gente tem essa classe, que não existe mais, que é a classe Zosterophyllopsida, que tem as espécies Zosterophyllopsidae. Ela foi encontrada só em 2 regiões, no Renânia do Norte-Westfália, na Alemanha, e na ilha de Bathurst, no Canadá. Como ela está extinta, ela não possui nenhum uso, mas é interessante que ela está entre as plantas vasculares mais antigas encontradas no registro fóssil. E agora vamos às atividades. Na primeira atividade, a gente teve que esquematizar uma pteridófita, então eu peguei aqui uma fotinho de uma samambaia, tem ali as folhas com todas as estruturas, e a atividade 2, que era pesquisar uma imagem microscópica de uma pteridófita, então eu peguei aqueles soros, aqueles pontinhos pretos que ficam atrás da samambaia, o nome disso é soro, e consiste em um conjunto de esporângios, que como você pode ver aí na imagem, esporângio é uma bolsinha cheia de esporos, e é isso. Então agora eu vou falar sobre as gimnospermas. Elas são uma classe onde ainda possuem muitas características das pteridófitas, como os vasos condutores e seiva bruta, e também vai ser elaborada. Tem o xilema e o floema, dividida em 3 partes, sendo elas a raiz, caule e folhas. Só que a sua reprodução ela vai ser muito mais complexa comparada às anteriores, tendo ramos de órgãos reprodutivos, conhecidos como estróbilos ou então como cones. E é no estróbilo feminino onde as esporófilas vão ser fecundadas, então vão ser formadas as sementes. Nos estróbilos masculinos, onde tem a produção de grãos de pólen e os gametas masculinos. Por ser grão de pólen, os gametas masculinos eles não precisam ser flagelados, já que sua principal locomoção vai ser pelo ar. Só que ainda alguns filhos, como a Cicadóptera e a Gíntigo, onde elas ainda vão ter gametas flagelados. A palavra gimnosperma vem do grego gimno, que significa nu, e sperma, que significa semente. Então, logo seria planta com semente nua. Então, ela não vai produzir frutos. Agora vamos para alguns exemplares da gimnosperma, começando com o filo Coniferóptera, com seu exemplar Araucária ou Pinheiro do Paraná. Seu nome científico é Araucária angustifolia. Ela é encontrada na mata de araucárias. Sua utilização é para alimentação, paisagismo de parque, e a madeira e sua resina é utilizada como combustível. Um outro exemplo do mesmo filo é o abeto falso ou esclusa da Noruega. Seu nome científico é Picea bies. Ela é encontrada no norte e no centro da Europa. Ela é utilizada para árvore de Natal, então ela vai ser uma planta ornamental, e sua madeira é utilizada na marcenaria. Mudando de filo, a Cicadófita, seu primeiro exemplar vai ser o sagu, onde seu nome científico vai ser Cicas revoluta. Ela é encontrada na Indonésia e no Japão. Ela também é muito utilizada para o paisagismo. Um outro exemplar é o Encephalatus wood, onde ela existe apenas um exemplar que foi encontrado na natureza, na África do Sul, e os outros exemplares podem ser utilizados para colecionadores, já que eles vão ser basicamente clones. Agora no filo da Genotophyta, onde vai possuir 3 gêneros. O primeiro vai ser o Geneton. Seu primeiro exemplar vai ser o Geneton nordiflorum. Ela é encontrada em zonas tropicais como a Ásia, África Ocidental e Amazônia. Seu principal utilizo é a alimentação. Agora, o outro gênero é a Ephedra. O exemplo é a Ephedra da China. Seu nome científico é Ephedra sinica. Ela é encontrada em locais como a Europa, Índia, América do Norte, Austrália, Afeganistão e China. Seu principal uso é para tratar as vias respiratórias. Agora, o último gênero do filo Genetophyta é a Welstichia. Um exemplar é o polvo do deserto, considerado um fóssil vivo. Seu nome científico é Welstichia mirabilis. Ela é encontrada no deserto da Namíbia, na Angola, e ela não possui nenhum uso para os seres humanos. O último filo, a Ginkgophyta, onde a nogueira do Japão é o único exemplar e também considerado um fóssil vivo. Seu nome científico é Ginkgo biloba. Ela é encontrada como na China, no Japão, tanto que ela é a árvore oficial da cidade de Kumamoto, do Japão. Seu uso é para medicina, na alimentação chinesa e japonesa. Oi, eu sou o Alexandre e eu vou tratar das atividades que a gente fez sobre as gimnospermas. Então, a primeira atividade é esquematizar as estruturas de uma gimnosperma
e nos foi dito para identificar só as estruturas que fossem possíveis ver na imagem e tratar das outras partes nas atividades que fossem mais focadas nelas. Então, foi isso que a gente fez. Então, nessa primeira imagem, a gente tem a foto de uma araucária, em que é possível identificar o caule e as folhas. Eu acho interessante que as araucárias podem chegar até 50 metros, né? E, como tratado anteriormente, elas só conseguem chegar a alturas tão grandes assim por causa da presença dos vasos condutores, né? Do xilema e do floema. Então, eu acho bem legal isso. Então, a próxima atividade, a atividade número 2, era para pesquisar a imagem microscópica de um grão de pólen. Então, a imagem da esquerda é um grão de pólen de Araucaria angustifolia, que é a araucária normal. E o pólen, ele carrega o gameta masculino das gimnospermas. Então, ele não precisa ser flagelado, porque justamente assim que ele é liberado, ele é carregado pelo vento. E a terceira atividade era para pesquisar a imagem de uma esporófila, que é meio que o gameta feminino. Então, a esporófila se localiza no estróbilo feminino e ela vira a semente quando ela é fecundada. É possível verificar se a esporófila foi fecundada ou não se tiver um caroço na região preta, naquela região preta que você também está vendo. Se não tiver esse caroço, significa que ele ainda não foi fecundado. A atividade número 4 era para pesquisar as imagens dos estróbilos masculinos e femininos. Então, o estróbilo masculino é meio que essa coisa que parece uma pinha, só que ela é mais fininha e compacta e tem uma cor mais vivinha. Então, é ele que produz os grãos de pólen que são transportados para o estróbilo feminino pelo vento. Já o estróbilo feminino é a nossa famosa pinha, né? Eu acho que todo mundo já viu, ou pelo menos conhece uma pinha, que a pinha é o estróbilo feminino, que é o órgão onde as esporófilas estão localizadas, nessas fendinhas. E elas estão prontas para serem fecundadas pelo pólen do masculino e assim dar origem às sementes, que no caso é o pinhão. E a última atividade, a atividade número 5, era pesquisar a imagem de um pinhão e identificar o embrião. Então, eu tenho duas imagens aí. Na primeira imagem, ele identifica a casca, o endosperma e o embrião, e na segunda, ele identifica melhor só o embrião. Então, a casca ela meio que protege as outras partes do pinhão do meio externo. Ela, obviamente, é a parte amarronzada, né? A parte que fica para fora. O endosperma é um tecido nutritivo que vai dar os nutrientes para o embrião até ele germinar em uma nova gimnosperma. Que, no caso, é essa coisa mais leitosa, mais presente ao redor. E o embrião é a parte mais branquinha, justamente no centro, que é responsável pela formação de uma nova planta. Então, tem que prestar bastante atenção para conseguir diferenciar que o embrião é a parte bem mais branquinha do que o endosperma ao redor. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as angiospermas, que a gente pode falar que dentre o reino plantae é a tipo de grupo mais evoluído. Bom, atualmente são conhecidas aproximadamente 350 mil tipos de plantas, né? Sendo que destes, mais de 250 mil são angiospermas. Angiospermas, essa palavra vem do grego angios, que significa bolsa, e esperma, que significa semente. As angiospermas, elas produzem raiz, caule, flores, frutos, sementes. E os que as diferencia das gimnospermas são que as angiospermas produzem flores e frutos, e as angiospermas, como a gente já viu, não produzem isso. Aí, além disso, as angiospermas, elas são divididas em dois grupos, que é a dicotiledôneas e as monocotiledôneas. Aí eu vou dar um exemplo de cada uma desses dois grupos, começando pelas dicotiledôneas. Então, um exemplo é o feijão. Aqui a gente tem uma imagem do feijão, da plantação, né? E aqui a flor do feijão. Aí o nome científico e o local, ela se deu nas Américas, e ela é utilizada na alimentação, né, o feijão.
O segundo exemplo é o pau-brasil, que ela é nativa das florestas tropicais da costa brasileira, e ela tem vários usos, então ela pode ser utilizada na fabricação de instrumentos musicais, na produção de móveis, e aqui é a foto, né, da planta, da árvore, e aqui a flor. Aí na monocotiledônia, um exemplo é a cana-de-açúcar. A região, né, que ela vem é do sul e do sudeste da Ásia, e ela pode ser utilizada tanto na produção do álcool quanto na do açúcar. E o último exemplo é a aveia, que o local dela é do continente asiático, e ela, assim como o pau-brasil, tem vários usos. Então pode ser na cobertura de solo, no consumo humano, na indústria química, então ela também tem vários usos. Aqui era para esquematizar o que você veria, tipo, se você deparasse com uma angiosperma, o que você veria? Então, você veria os frutos, você veria as folhas, você veria o caule, você veria... nessa foto não dá para ver, mas você também poderia ver as flores que essa planta tem. Então, aqui era para representar isso. Aqui é uma imagem microscópica do grão de pólen da cerejeira do Rio Grande. Então, é só para esquematizar. E aqui é uma tabela comparativa da diferença entre as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Então, a primeira coisa que elas se diferenciam é na raiz, que as plantas monocotiledôneas, a raiz dela é mais, né, assim, né, mas não sei explicar, mas assim. E aí, ela é chamada de fascícula e as dicotiledôneas é chamada de pivotante. No caule, as monocotiledôneas, elas não costumam ser muito grossas, né, o caule. Já as dicotiledôneas já são mais grossos. Aí na folha, nas monocotiledôneas, as bainhas geralmente são desenvolvidas e as nervuras são paralelas, então elas ficam mais assim. Nas dicotiledôneas, as bainhas quase sempre são reduzidas e as nervuras são reticuladas, então elas são mais assim, sabe? E a flor também se difere, então nas monocotiledôneas ou são 3 pétalas ou são múltiplos de 3. E nas dicotiledôneas ou são 5 ou múltiplos de 5. E também difere na semente, que na monocotiledônea tem um cotilédone e na dicotiledônea tem 2 cotiledôneos. Aí daí o nome. Bom, aqui é para mostrar e diferenciar a quantidade de lojas, né? Que é onde são guardadas as sementes, assim, vamos dizer. Então, as dicotiledôneas, os frutos, eles contêm 2 ou 5 lojas ou múltiplos desse número. Então, um exemplo aqui é o tomate. Então, cada negocinho desse aqui onde tem as sementes são as lojas. Então, aqui tem 2. E nas monocotiledôneas, os frutos ele tem 3 lojas ou múltiplos de 3. E aqui, não sei se todo mundo conhece essa fruta, eu não conhecia, mas é o pepino africano. E aí ele representa uma monocotiledônea, então aqui tem as 3 lojas. E é isso. E aí, gostou? Eu aposto que sim. Bom, acho que agora eu já posso até te considerar um dos nossos especialistas. Bom, obrigada por ter assistido e fique ligado para os próximos projetos. Beijo, professor Yara.